Queridos irmãos, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Pai de joelhos, filhos de pé. Orações especialmente pelos filhos. E nesse projeto, todas as terças-feiras à noite, nós estamos com o tema os últimos acontecimentos antes da volta de Cristo. Já falamos de vários assuntos, né? Chuva serôdia, sacudidura, alto clamor, decreto. E hoje vamos falar do tempo de angústia. O que é isso? E conosco está o missionário Guilherme, aqui presente, e ele vai falar para a gente sobre esse assunto. E com ele a palavra. Seja bem-vindo, Guilherme. Amém. Muito obrigado, irmã Alexandra. Para mim é motivo de alegria poder compartilhar a palavra de Deus, né, junto com os nossos irmãos, junto com os amigos espalhados, né, por várias regiões. E peço que todos continuem em espírito de oração para que a palavra de Deus seja a nossa guia, né, através do Espírito Santo, e ela possa se revelar a cada um de nós. Irmãos, quando nós falamos sobre tempo de angústia, né, e estudamos a palavra de Deus, nós percebemos que no decorrer da história do povo de Deus, sempre nós passamos por períodos de grandes tribulações, períodos de sofrimento, períodos de muita angústia, períodos de dor. E o maior período, né, biblicamente, que nós encontramos, que foi no passado, né, foi um período muito grande, de 1260 anos, o período de supremacia papal, onde milhares de cristãos foram mortos, né? Foi um grande tempo de angústia. E muitas perseguições e tribulações, infelizmente, ainda estão à nossa frente. Nós passaremos, né? E o povo de Deus passará por grandes angústias. E hoje nós falaremos sobre o tempo de angústia como nunca houve. O maior tempo de angústia em que o povo de Deus irá passar. E esse tempo de angústia ele é mencionado pelo profeta Daniel e pelo profeta Jeremias. Vou pedir para a irmã Alexandra me ajudar no slide. Daniel, capítulo 12, verso 1. Diz o seguinte: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o seu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Amém? Então, o profeta Daniel, no capítulo 12, nos diz que em um determinado período, né, quando Miguel se levanta, nós já vamos entender melhor, em detalhes, o que significa isso, né? Haverá um grande tempo de angústia. Um tempo de angústia maior do que todos os outros que já passaram. Mas há esperança para o povo de Deus nessa época, porque eles serão livrados por Deus. Aqueles que tiverem o nome escrito no livro da vida, tá? No livro da vida do Cordeiro. Então, a profecia nos diz que esse tempo será o mais difícil de todos, porém, nós temos certeza de que Deus nos livrará. E o próximo texto, que está em Jeremias, capítulo 30, versos 5 a 7, diz o seguinte: assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremer e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede se, acaso, um homem tem dores de parto? Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como aqui está dando à luz, e por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Amém? Amém. Bom, irmãos, o profeta Jeremias também fala que haverá um tempo em que os homens colocarão a mão na cintura, sentirão como uma mulher sente a dor de parto, e eles ficarão pálidos, os seus rostos, e prantearão. E aqui está falando que esse será o dia mais terrível de todos. E diz aqui que esse dia será o dia da angústia, o tempo da angústia, né? Porém, nós que estivermos firmes em Cristo, seremos livrados, né? Então, o tempo de angústia, ele é um período
em que nós temos dois momentos especiais, certo? O tempo de angústia, podemos dividi-lo, né, em dois tempos. O primeiro é o seu início, o início do tempo de angústia ou pequeno tempo de angústia, tá? Nós temos esses dois nomes que são utilizados para o primeiro período do tempo de angústia. Também é chamado de torvelinho da perseguição. Em alguns textos nós podemos encontrar esse nome, mas o período é o mesmo, certo? E nós temos o tempo de angústia, que nós chamamos de angústia de Jacó, né? Que é mais para o final, tá bom? Então nós temos um tempo de angústia no início, chamado pequeno tempo de angústia, e o tempo de angústia no final, que é a angústia de Jacó, pela qual o povo de Deus passará. O próximo texto está em Primeiros Escritos, página 33, e diz o seguinte. Irmãos, eu peço perdão, estou vendo aqui que no slide está um pouco... As letras estão um pouco embaralhadas, é porque eu acredito que quando a gente passa para o celular para projetar, aí fica um pouco assim. Mas eu vou ler aqui o que os irmãos puderem acompanhando, tá? Quiserem anotar os textos também. Diz a pena inspirada. E ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo, ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Então veja bem que esse texto nos diz que no início do tempo de angústia, nós estivemos cheios do Espírito Santo. Ou seja, o início do tempo de angústia inicia-se junto com o derramamento da chuva serôdia. Eu olhei aqui no catálogo, né, dos estudos, e vocês já estudaram sobre esse assunto, né? E esse assunto, os últimos acontecimentos, nós chamamos de escatologia, né? O estudo dos últimos acontecimentos, os acontecimentos do tempo do fim, eles seguem ordem cronológica. Porém, a chuva serôdia, né, que já foi ensinado aqui, já passamos por esse estudo com o irmão Wagner, inicia-se também o início do pequeno tempo de angústia, certo? E a pena inspirada nos explica um pouco sobre isso no próximo texto. Está escrito que o início do tempo de angústia, ali mencionado, não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas. Pode passar o slide, irmã Alexandra. Mas há um breve período, pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas, para não impedir a obra do terceiro anjo. Nesse tempo, a chuva serôdia ou refrigério pela presença do Senhor virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Amém? Então, esse texto esclarece um pouco que o início do tempo de angústia, né, não está falando da angústia de Jacó, que é o segundo período do tempo de angústia, que eu vou explicar mais para frente, né? Eu falei no início que são 2 períodos, mas sim um período de angústia que o povo de Deus passará enquanto Jesus ainda está no santuário celestial, intercedendo por nós. Então, o que acontece, irmãos, é que quando a chuva serôdia é derramada, inicia-se esse pequeno tempo de angústia, e muita coisa está acontecendo aqui na Terra. O texto diz que tribulações, grandes tribulações, vêm sobre a Terra. E nós recebemos o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho ao mundo. Ok? Então, quando que isso acontece? Bom, nós sabemos que gotas da chuva serôdia já estão sendo derramadas, né? Então, aqui e ali, algumas pessoas já estão recebendo lampejos da chuva serôdia. Então, o início desse pequeno tempo de angústia está muito prestes a começar. Quando nós recebermos o poder do Espírito Santo em grande medida, esse tempo se iniciará.
E, ao mesmo tempo, nós seremos capacitados para pregar o evangelho ao mundo. O próximo texto nos diz o seguinte: mas, pode passar, irmã Alexandre. Por outro lado, quando o torvelinho da perseguição realmente desabar sobre nós, as verdadeiras ovelhas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Envidar-se-ão esforços abnegados para salvar os perdidos. E muitos que estiveram desgarrados do aprisco voltarão para seguir o grande pastor. Nenhum dos verdadeiros crentes dirá: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas. Amém? Então, aqui entra uma grande esperança para nós que estamos nessa campanha, em que os pais e os pais estão intercedendo pelos filhos. Eu sei que muitos aqui sofrem pelo afastamento de filhos ou de familiares que estão fora dos caminhos do Senhor Jesus. Mas esse texto traz esperança para nós, não é mesmo? Ele diz que muitas pessoas que hoje estão fora do aprisco retornarão. Ou seja, as nossas orações não são em vão. Deus ouve as nossas orações. Deus está trabalhando com essas pessoas que estão fora do aprisco. E no momento certo, irmãos, essas pessoas retornarão. Amém? Então tenha fé de que essa campanha, ela é uma bênção na nossa vida e na vida daqueles que estão fora também. Pois no início da chuva serôdia, algumas pessoas retornarão para o aprisco. E olha que coisa interessante. Quando nós estivermos reunidos, as verdadeiras ovelhas ouvirão a voz do verdadeiro pastor, né? É que diz que nós não iremos discutir. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e eu sou de Cefas. O que você consegue entender quando a palavra de Deus nos diz isso, né? Bom, talvez hoje ou em alguns períodos houveram disputa, né? Por religião ou por igreja, mas nesse período, irmãos, pouco antes da volta de Jesus, quando a chuva serôdia for derramada, muita coisa vai estar acontecendo na terra. Nós não temos detalhes sobre como a igreja organizada estará. Mas uma coisa importante que nós devemos ter em mente: nós não estaremos brigando por nome ou por posição, mas nós estaremos reunidos como um. O próximo texto esclarece um pouco mais, diz o seguinte, próximo slide. Assim, a verdade será introduzida na vida prática, e desta forma será atendida a oração de Cristo, proferida imediatamente antes de sua humilhação e morte, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, irmãos, nós estaremos unidos uns com os outros. E o que é que vai nos unir, de acordo com esse texto? É a verdade na vida prática. Então, não é quanto tempo eu tenho de membro, não é a minha posição, se eu sou missionário, se eu sou pastor. É se eu vivo o evangelho. A Pena Inspirada nos diz que quem é a igreja de Deus? As almas sinceras e fiéis. Nós entendemos que Deus tem uma igreja, que Ele conduz uma igreja organizada. Cremos que a nossa igreja é a igreja de Deus. Mas quando nós falamos sobre a igreja que representa a Deus, no livro Atos dos Apóstolos, a igreja são as almas sinceras e fiéis. Então nós precisamos nos unir. E essa união, ela vem nesse período. E nós vamos entender o porquê. O próximo texto nos diz o seguinte: por que nós vamos estar unidos? E por aquele tempo, a classe dos... Próximo slide. E por aquele tempo, a classe dos superficiais, conservadores, cuja influência tem retardado decididamente o progresso da obra, renunciará à fé e tomará sua posição com os francos inimigos dela, para os quais havia muito
tendiam às suas simpatias. Então, irmãos, hoje a igreja de Deus, ela é representada por duas classes, trigo e joio. Nós temos almas sinceras e fiéis que fazem parte da igreja organizada de Cristo. Mas nós também temos almas que não são sinceras e que não são fiéis, que fazem parte da igreja. E quem são essas pessoas? Bom, eu não posso dizer, e você também não pode dizer. Nós não sabemos quem são os verdadeiros fiéis e quem são os falsos. Mas a inspiração nos diz que... Eu não vou ler aqui todos os textos, porque são muitos textos. Mas a inspiração nos diz... Mas a inspiração nos diz que Satanás coloca pessoas não convertidas na igreja para atrapalharem. E aqui esse texto vem dizendo que tem pessoas que são superficiais, pessoas conservadoras, e a influência delas retarda a obra que Deus deseja realizar na igreja. Então, nós precisamos fazer uma pergunta importante. Não é quem é o falso, quem é o verdadeiro. A pergunta que eu tenho que fazer é: eu sou um cristão verdadeiro? Eu sou uma pessoa temente a Deus verdadeiramente? Será que eu tenho feito a minha parte? Bom, nós precisamos nos fazer essa pergunta, né? Será que eu sou um crente superficial? Ou se eu preciso de uma experiência mais viva com Cristo? Aqui nos diz que muitas pessoas que hoje fazem parte da igreja de Deus, mas não são convertidas, se unirão aos nossos inimigos e serão os nossos perseguidores de amanhã. Olha que coisa séria. O próximo texto nos diz o seguinte, texto bíblico, 1 João capítulo 2, verso 19. Eles sairão de nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Então essa profecia bíblica, né, que se aplica aqui a esse contexto, se tornará uma realidade nas nossas vidas. Muitas pessoas sairão do meio do povo de Deus. E por que elas sairão? Porque não faziam parte dos nossos. Irmão Guilherme, significa que todo mundo que sai da igreja está perdido? Não, o texto não diz isso, tá? Deus conhece os nossos corações, irmãos. Ele conhece a vida de cada um. E existem várias circunstâncias que fazem a pessoa sair da igreja. Uma delas é o abandono da fé. Uma delas é porque a pessoa quer viver no mundo. Uma delas também talvez seja uma situação matrimonial. Deus conhece o caso de cada pessoa. E é Ele quem julga, não nós. Né? Não nós. Mas existem pessoas que saem porque estão apostatando e não voltam. Mas tem pessoas que voltam. Tem pessoas que conhecem a verdade, saem da igreja, vivem no mundo e lá na frente se arrependem e voltam. Né? Mas tem pessoas que sairão e tornarão-se os nossos inimigos. Hoje nós temos isso. Temos pessoas que gostam de debater assuntos, gostam de dizer que a nossa igreja é uma igreja falha, é uma igreja caída, e foram nossos irmãos antigamente, né? Então hoje nós já enfrentamos isso. Uma grande oposição de algumas pessoas que não faziam parte do povo de Deus, nunca fizeram. Eram pessoas que precisavam de uma experiência mais viva com Cristo. Então isso aqui se concretizará. O próximo texto nos diz o seguinte, próximo slide. A prosperidade multiplica a massa dos que professam. A adversidade expurga-os da igreja. Como uma classe, não tem o espírito firme em Deus. Saem de nós porque não são de nós. Pois quando surge tribulação ou perseguição por causa da palavra, muitos se escandalizam. Então, irmãos, quando vai chegando próximo do final do tempo do fim, quando o Espírito Santo vai sendo derramado e já vai iniciando-se o tempo de angústia, o pequeno tempo de angústia, muitas pessoas vão sair de nós, vão se escandalizar, vão nos criticar,
E essas adversidades que essas pessoas passam, que a igreja passa, faz com que essas pessoas se afastem da igreja e de Deus. Então, nós já vemos que isso acontece. Pessoas leigas, obreiros, pastores, se afastando de Jesus, saindo da igreja, perdendo a sua fé. E muitas pessoas, infelizmente, ainda sairão. Então, o que eu preciso entender com isso? A minha fé deve estar alicerçada em Deus. Eu tenho certeza que se a gente abrisse aqui o diálogo para falarmos os problemas que passamos em nossas igrejas locais, teríamos inúmeros. Cada igreja tem sua dificuldade, porque a igreja é feita de pessoas, né? Eu, como missionário, tenho minhas dificuldades, os pastores têm suas dificuldades, mas isso não é motivo para eu me afastar de Deus. As dificuldades que você passa na sua igreja não é motivo para você abandonar o caminho, que é esse, que é o certo. Nós não podemos nos escandalizar com a vida dos outros, né? É claro que nós devemos nos preocupar com as verdades, com a doutrina, né? Fazer a nossa parte, mas nós não podemos deixar-nos ser influenciados, irmãos, porque muitas vezes talvez isso nos desanima, né? Não sei se algum de vocês já passou por algum momento assim, você vê alguma coisa acontecendo na igreja, fica desanimado, fica para baixo, isso te afasta de Jesus. O inimigo, ele quer que isso aconteça conosco, mas nós não podemos permitir que isso aconteça, porque senão esse texto se concretizará em nossas vidas. O próximo texto está em Amós, texto bíblico, capítulo 9, verso 9. Próximo slide, diz o seguinte: porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Então, irmãos, a sacudidura que vem na igreja, as dificuldades que acontecem muitas vezes são enviadas por Deus. Deus permite que o nosso caráter, que o caráter da igreja seja revelado. Muitas vezes que desafios venham para que a igreja seja purificada. Entende? Então, é um processo que nós temos que passar. Nós somos pessoas falhas, somos pessoas pecadoras, e nem todas as pessoas que estão na igreja aceitam o evangelho em suas vidas. Então, Deus permite que a igreja seja sacudida para que aqueles que não aceitarem saiam e aqueles que aceitarem permaneçam. O próximo slide nos diz assim: a grande questão que está tão próxima eliminará aqueles a quem Deus não designou, e ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Então Deus está preparando a igreja, mas especialmente, irmãos, o ministério. Deus precisa que o seu ministério, seu corpo de obreiros, seu corpo de pastores, seja puro. Nós tivemos agora o encerramento da conferência geral e nós precisamos orar por isso em nossas orações todos os dias, para que Deus abençoe os pastores, para que Deus ilumine os obreiros, os ministros, para que nós tenhamos um corpo de ministros usado por Deus para guiar o rebanho. E quando nós tivermos essa pureza no ministério, a chuva serôdia será derramada. É por isso que nós precisamos dessas orações. É por isso que nós entendemos que a igreja precisa ser purificada. Do ministério à igreja local. Eventos finais. Efésios, próximo texto. Efésios capítulo 5, verso 27. Para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Veja como deve estar a igreja de Deus, irmãos. E quando eu digo a igreja de Deus, estou me referindo às pessoas, às almas fiéis. Então, nós estaremos transformados quando Jesus voltar. A igreja de Deus será essa que está escrita em Efésios. A igreja precisa passar pela transformação. Nós precisamos passar por essa transformação para nos tornarmos santos e irrepreensíveis. E aí uma nova pergunta eu faço, né? Será que eu já estou nessa condição? Será que você já está nessa condição?
sem mácula nem ruga. É uma condição muito elevada, né? Mas nós precisamos lutar para chegar nesse nível, irmãos. Então, esse é o pequeno tempo de angústia, certo? Que a igreja passará, né? Podemos já ver relances dela hoje, no ano de 2025. Muita coisa já está acontecendo, mas o pequeno tempo de angústia inicia-se no início do derramamento da chuva serôdia. Amém? Bom, irmãos, e quando inicia o tempo da angústia de Jacó, que é o segundo momento? O próximo slide nos diz o seguinte: Patriarcas e Profetas, página 201. Quando Cristo cessar a sua obra como mediador em prol do homem, então começará esse tempo de angústia. Amém? Então, quando Cristo concluir a sua obra no Santo dos Santos. Hoje ele está no santuário celestial, no segundo compartimento. E quando ele se encerrar a obra, e ele disser está feito, então iniciará o tempo da angústia de Jacó, que é o segundo momento da angústia em que nós passaremos, tá? Então, quando as pragas começarem a cair, irmãos, iniciará o tempo de angústia, tá? Nós vamos estudar no próximo estudo com o missionário Jordão sobre as pragas. Ele vai falar melhor sobre isso, tá? Não vou entrar muito nesse assunto, mas as pragas, elas vão atingir todos os moradores da terra. Esse ponto é importante. Tanto os ímpios quanto os justos. Porém, nós cremos, né? Os justos não seremos atingidos fisicamente pelas pragas. A inspiração nos diz que Deus nos protegerá contra as pragas. Mas os ímpios vão sofrer e vão padecer. Várias pragas cairão sobre eles, pragas horríveis. Se você quer entender melhor sobre esse assunto, não perca o próximo estudo, tá? Vai ser bem explicado. Os ímpios sofrerão as angústias físicas causadas pelas pragas, mas os justos sofrerão de forma diferente. Eles não sofrerão os efeitos da praga. As pragas não atingirão os justos fisicamente, né? Porque Deus nos protegerá, né? Mas nós sofreremos uma angústia mental. Uma angústia mental. Sabe por quê, irmãos? O que vai tornar esse período do tempo de angústia tão difícil de suportar? Quando Jesus sair do santuário celestial, acontece uma coisa importante aqui na Terra. O Espírito Santo volta para o céu. O Espírito Santo é retirado aqui do planeta Terra. Apocalipse capítulo 7, do verso 1 a 4, né? Vem nos falando sobre isso. Então, quando encerrar-se o período do selamento do povo de Deus, a gente sabe que esse período já se iniciou em 44. Quando os anjos terminarem de selar todos os justos, Deus lá no céu irá dizer, está feito. E aí nós receberemos o selo, mas o Espírito Santo ele é retirado da terra, ele volta para o céu. E agora acontece uma coisa muito ruim. Já que o Espírito Santo não está aqui na terra, Satanás ele tem o domínio completo sobre os ímpios. E será uma grande oportunidade para Satanás demonstrar quão mal ele é. Porque o que refreia Satanás hoje, irmãos, é Deus. Ele está segurando os ventos através dos anjos, o Espírito Santo também participa dessa luta, desse conflito. Mas quando acaba o tempo da graça, né, quando a porta da graça se fecha, Satanás terá domínio completo sobre os habitantes simples dessa terra. E ele está planejando várias coisas para esse tempo. Eu não sei o que é, mas ele sabe que isso vai acontecer. O Espírito Santo já está sendo retirado da terra, né? E nós precisamos ficar bem atentos a isso. O próximo texto nos diz o seguinte, Grande Conflito 614. Pode passar o slide. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. Então,
os ímpios, eles são abençoados. Sim ou não? A Bíblia diz que tanto os justos quanto os ímpios são abençoados. Sol, chuva, bênçãos, né? As bênçãos caem para todos. É claro que o povo de Deus é mais abençoado, né? Mas Satanás deseja fazer muita maldade, até com os ímpios. Mas mesmo assim, Deus ainda estende a misericórdia. Porém, quando Jesus sair do santuário, acabou a misericórdia. E cumpre-se aquele texto que está em Apocalipse capítulo 22. Diz, quem é injusto, faça injustiça. Quem está sujo, suje-se ainda. Mas quem é justo, faça justiça. E quem é santo, continue a santificar-se ainda, irmãos. Então, o caso de todo mundo estará decidido no início do tempo da angústia de Jacó, né? O caso de todo mundo estará decidido. Quem vai fazer quem fez o bem, quem foi justificado, quem foi perdoado, continuará sendo justo e fazendo bem. Agora, quem não se arrependeu e foi condenado e não recebeu o selo de Deus, mas o selo da besta, estará entregue a Satanás e a seus anjos. Não terá mais segurança, não terá mais abrigo. E nesse momento, caem as pragas, né? Pode passar o slide. Eu falei, né, que não falaria sobre as pragas, né? Mas as pragas estão um pouco relacionadas com a angústia de Jacó. Vai voltar. Pode voltar. Isso, esse slide é as 7 pragas. Não vou falar sobre elas detalhadamente, né? Mas qual é o efeito dessas pragas na vida do ser humano, irmãos? Elas enfurecem os ímpios contra os justos. Porque o que acontece? As pragas começam a cair e os ímpios começam a pensar que as pragas estão caindo por conta dos justos. Nós sabemos que será emitido o decreto dominical, todo mundo deverá guardar o domingo, né? E os justos não vão guardar o domingo, vão continuar guardando o sábado. E logo depois do evangelho ser pregado a todo mundo, a porta da graça é fechada, Jesus sai do santuário, as pragas começam a cair. E quando as pragas começam a cair, é dito que as pragas estão caindo porque nós estamos guardando o sábado. O mundo inteiro se uniu, as igrejas, todas as denominações se uniram e decidiram que o domingo seria o dia de guarda, o dia da família, o dia da paz. O dia que Jesus ressuscitou. A gente sabe que está revelado que, como último engano, Satanás vai se disfarçar de Jesus e vai dizer que o dia de guarda foi mudado mesmo do sábado para o domingo, né? Então, em quem as pessoas vão acreditar? Em Jesus, que está disfarçado, né? Que na verdade é Satanás, ou em mim ou em você? As pessoas vão dar crédito a Lúcifer. Ele se disfarçará de anjo de luz. Ele pode fazer isso, ele vai fazer isso. E as pessoas vão achar que as pragas que estão caindo é culpa minha e sua, que não guardamos o domingo. E agora, irmãos, sai um decreto chamado decreto de morte, para matar todos os santos, todos aqueles que guardam o sábado, têm que morrer, porque é melhor morrer poucos do que muitos, né? Eles acreditam que quando eles matarem todos nós, as pragas vão parar de cair. E é aí que se inicia a angústia de Jacó, ok? Então, o início da angústia de Jacó é nesse momento. Todos os santos clamam com angústia de espírito por livramento a Deus. Nós iremos pedir que Deus nos livre. E esse clamor, ele vai perpetuar em todos os lugares onde o povo de Deus estiver. Certo? Pode passar o slide, irmã. E aí nós entramos na angústia, a angústia de Jacó. E para entender um pouco melhor sobre a angústia de Jacó, irmãos, que é o tema, né, do nosso estudo, o tempo de angústia, ou angústia de Jacó, né, nós precisamos relembrar um pouco da história de Jacó. A angústia de Jacó tem esse nome devido à história de Jacó. É uma história bem conhecida por nós, né? Nós vamos ler aqui apenas 3 versículos da história dele para relembrar. Vou pedir para a irmã passar o slide. Está na Bíblia essa história. Gênesis capítulo 32 diz o seguinte:
Então Jacó enviou mensageiros diante de si a Esaú. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Amém? E para lembrar um pouquinho dessa história, bom, irmãos, Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos. Eles eram amigos, né? Com certeza quando criança. Só que Jacó enganou Esaú, né? Primeiramente, ele comprou o direito da primogenitura com um prato de comida, de lentilha, né? E aí depois ele gostaria de ter essa bênção, né? A bênção da primogenitura. E então ele enganou o pai dele, né? Que era Isaac. Jacó se disfarçou de Esaú, colocou a roupa dele, né? Passou o perfume dele, e ele foi até Isaac, porque Isaac estava bem doente, quase morrendo. E ele pediu a bênção, né? A bênção da primogenitura. E aí Isaac abençoou Jacó, pensando que era Esaú. E quando Esaú descobriu isso, irmãos, Esaú ficou revoltado, porque Jacó tinha enganado ele e o pai dele, né? E ele decidiu matar o seu irmão. E aí Jacó teve que fugir. Passou vários anos longe, né? Muito tempo longe, devido à sua falha, né? O seu pecado, que foi um pecado. Engano, mentira. Ele não tinha que ter feito isso. E aí depois ele decidiu voltar para casa. Lá na casa do sogro não estava muito bom, né? Ele decidiu voltar para sua terra. E quando ele estava voltando, cumpriu-se esse texto que a gente leu aí agora, né? Ele mandou vários presentes para seu irmão, porque ele sabia que seu irmão estava com raiva dele, né? Mas não achou que seu irmão ia matá-lo, porque eles eram irmãos. Mas Esaú estava vindo com 400 homens armados para acabar com a vida de Jacó, irmãos. Então veja que a mesma coisa acontecerá conosco. Os nossos irmãos, aqueles que sentam no banco da igreja, ao nosso lado, aqueles que pregam, talvez até aquele que te convidou para participar dessa igreja, que te apresentou a verdade. Muitos dos nossos irmãos se tornaram os nossos inimigos. Infelizmente, isso acontecerá. Próximo texto, próximo slide. O assunto é sério. Patriarcas e Profetas, página 202. Satanás acusara Jacó diante dos anjos de Deus, pretendendo o direito de destruí-lo por causa de seu pecado. Levara Esaú a marchar contra ele. E durante a longa noite de luta do patriarca, Satanás esforçou-se por impor-lhe a intuição de sua culpa, a fim de o desanimar e romper o seu apego com Deus. Então, irmãos, olha como Satanás é sujo. A primeira coisa que Satanás fez, ele foi lá no ouvido de Esaú, né, e despertou o ódio contra Jacó, né? A gente sabe que Satanás fala aos nossos ouvidos. Assim como o Espírito Santo fala, Satanás também fala e nos sugere. E ele sugeriu a Esaú que matasse mesmo seu irmão, porque ele tinha enganado ele, isso não deveria ser feito. E depois que Satanás fez toda essa obra na mente de Esaú e conseguiu fazer com que Esaú marchasse contra Jacó, Satanás foi lá agora em Jacó. Ele chegou em Jacó e sussurrou em seu ouvido de que ele estava naquela situação por culpa dele. E ele não merecia o perdão e ele estava perdido, né? E Satanás esforçou-se demais para desanimar Jacó, irmãos, né? Mas Jacó não quis se entregar, né? Jacó foi forte, né? Ele aprendeu que Deus é misericordioso e pode perdoar qualquer pecado. E poderia perdoá-lo, né? Poderia ajudá-lo nesse momento. Então, ele implorou por livramento. Ele orou a Deus, mandou que eles se dividissem em dois bandos, né? O primeiro fosse na frente, o atrás, deixou sua família. E ele ficou sozinho, orando. A noite toda orando. E aí chegou um homem, né?
segurou, pegou nele, né? E era Jesus. E ele achou que era um ladrão, começou a lutar, lutou com Jesus. E quando ele viu que era um anjo enviado do céu, né? Que era um ser celestial, ele agarrou e disse: não vou deixar você sair se não me abençoar. Ele lutou com Deus e prevaleceu, né? E obteve o seu perdão. É isso que nós devemos fazer, irmãos. Todos nós temos falhas, temos pecados, mas nós temos que lutar em oração, pelo nosso perdão, para que Deus também seja misericordioso conosco, né? E ali ele conseguiu prevalecer, né? Vou ler um texto para os irmãos que não está no slide. Enquanto eu estava a batalhar em defesa da sua vida, a intuição de sua falta lhe oprimia a alma. Seus pecados levantaram-se diante dele para o separarem de Deus. Então Satanás conseguiu com que ele se lembrasse de todos os seus pecados. Mas tinha uma coisa importante, irmãos. Ele já tinha abandonado os seus pecados, né? E ele implorou por perdão. O próximo texto, próximo slide. Quando Cristo, esse texto aqui a gente já leu, né? Quando Cristo estar a sua obra como mediador, então começará o tempo de angústia. Então, irmãos, a experiência de Jacó naquela noite, a luta e a angústia que ele passou representa a prova pelo qual eu e você vamos passar antes da segunda vinda de Cristo, né? Em realidade, né? Assim como Jacó foi ameaçado de morte pelo seu irmão, o povo de Deus estará em perigo. Seremos jurados de morte, né? Sairá um decreto de morte, e os nossos irmãos vão nos perseguir. E assim como o patriarca lutou toda aquela noite para conseguir livramento, né? Nós também clamaremos dia e noite por livramento, né? Próximo texto, o grande conflito, nos diz o seguinte: o povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas, conquanto perseguido e angustiado, conquanto suportem privações e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. Então, irmãos, hoje nós estamos muito bem. Não tem perseguição, nós podemos pregar o evangelho. Hoje nós temos a nossa comida em casa, né? Nosso pão, nosso glúten, nossas frutas, né? Nosso arroz, nosso feijão, nosso açaí. Mas chegará o tempo em que nós teremos que jejuar por não sei quanto tempo, mas por um longo período, né? Mas tem uma promessa para nós, está lá em Isaías, né? Que diz que o seu pão e a sua água serão certos, né? Então, quando a gente estiver quase morrendo de fome, né? Os anjos irão nos servir, né? Não, creio que não vai ser uma mesa com arroz, glúten, farofa, tortas. É o pão e a água. Aquilo que é necessário para a sua sobrevivência será certo, será dado, né? Mas, irmãos, o que faz com que nós passemos uma grande angústia não é a fome e nem é a perseguição. Não é o medo dos nossos irmãos da perseguição que fará nós passarmos por essa angústia. Sabe o que é? Próximo texto, próximo slide. Embora o povo de Deus esteja rodeado de inimigos que se esforçam por destruí-lo, a angústia que sofre não é, todavia, o medo da perseguição por causa da verdade. Receiam não se terem arrependido de todo o pecado em que, devido a alguma falta, não se cumpra a promessa do Salvador. Eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Se pudessem ter a segurança do seu perdão, não recuariam da tortura ou da morte. Amém? Então, a mesma angústia que passou na mente de Jacó, irmãos, passará na nossa. Será que eu fui perdoado? Jacó se lembrou do pecado dele, sabia que Esaú estava vindo matá-lo por conta da falha dele, né? E quando nós estivermos sendo perseguidos, nós vamos nos lembrar, né, que nós somos pecadores, que só nós somos falhos, e vamos tentar lembrar se há algum pecado não confessado. Eita, lá atrás eu menti, lá atrás eu
adulterei, lá atrás eu matei, eu cometi tantos pecados, eu fofoquei da vida do meu irmão. Será que Jesus me arrependeu? Me perdoou, né? Será que eu me arrependi? Jesus me perdoou por todos os meus pecados? Nós ficaremos com essa dúvida na nossa mente. E aí estaremos receosos, porque os nossos inimigos estão nos perseguindo. Estamos passando fome, né? E não temos nem certeza se vamos ser salvos. Estamos em dúvida, será que Deus vai nos livrar mesmo? Será que eu tenho os meus pecados perdoados? E aí, irmãos, essa é a grande angústia de Jacó. O medo da morte eterna. Será que eu passei tudo isso e eu ainda vou me perder, ainda não vou ter a minha salvação? Né? Bom, irmãos, onde é que nós estaremos nessa época? Estamos chegando para o final já. Próximo slide nos diz o seguinte: muitos serão levados a repousar antes que a prova do fogo, do tempo da tribulação venha sobre o nosso mundo. Então, muitos de nós iremos morrer. Iremos dormir, melhor dizendo, né? Nós vamos descansar durante esse período. Tá? Eu tenho o desejo de não descansar, irmãos. Eu tenho vontade de não passar pela morte. Já pensou que privilégio você não passar pela morte? Tem pessoas que dizem que querem morrer, né? Querem descansar para acordar só na hora da volta de Jesus, não passar por toda essa perseguição, né? Mas muitas pessoas serão chamadas a descansar. Deus sabe quem, né? Eu não sei quem, mas com certeza talvez pessoas de idade, pessoas que não possam suportar essa perseguição, né? Deus conhece a vida de cada um de nós e Ele sabe o que é melhor. Próximo texto nos diz onde aquelas pessoas que estiverem vivas vão estar. Próximo slide diz: o povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas. Então, irmãos, quando sair o decreto dominical nos Estados Unidos, a gente vai começar a fugir, certo? Mas algumas pessoas não vão fugir, vão ficar na cidade pregando, porque a gente tem que pregar, né? E enquanto nós estivermos pregando na cidade, alguns de nós vamos ser presos, né? E aí, quando a gente ser preso, aí nós vamos sofrer, vamos ser torturados, vamos apanhar, né? Mas não vamos morrer, tá? Calma que há esperança, né? Tem um texto no Grande Conflito que diz assim, ó, não está projetado, não está no slide esse, está na página 634. Se o sangue das fiéis testemunhas de Cristo fosse derramado nessa ocasião, não seria como o sangue dos mártires, qual semente lançada a fim de produzir uma colheita para Deus. Então, por que nós não vamos morrer? Porque a porta da graça já está fechada. Ninguém mais pode se salvar. Então, a gente só vai apanhar e só ser torturado. Mas não vamos morrer, porque não tem finalidade a nossa morte. Tá? Vão judiar das pessoas que forem pegas, mas elas não vão morrer. Eu não quero ser pego, eu quero fugir para as montanhas. Eu não sei se alguém quer ser pego, né? Creio que não, mas muitas pessoas estarão em cavernas, em montanhas, né? Estarão fugindo para não morrerem. Próximo slide nos diz assim: alguns são assaltados a fugirem das cidades. Olha que texto maravilhoso, irmãos, e vilas. Mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem tão impotentes como a palha. Outros são defendidos por anjos sobre a forma de guerreiros. Olha que texto bonito. Então, muitas pessoas vão pegar armas para nos matar. O texto aqui diz espadas, né? Espadas, armas, tanques, aviões. Mas essas armas cairão como a palha. E a gente vai poder fugir, né? Não sei como será a nossa fuga, mas nós seremos protegidos. E se as armas dessas pessoas não caírem, soldados aparecerão para nos defender. Anjos disfarçados de guerreiros. Já pensou? Que maravilha, você está fugindo. Você percebe que seu inimigo está chegando perto de você e aparece um grande soldado para te proteger,
para impedir que o seu inimigo chegue até você. Será uma cena grandiosa, irmão. Será algo maravilhoso. Claro que a gente vai estar apavorado, mas Deus nunca nos abandonou e não nos abandonará nessa hora. Próximo texto nos diz assim: é à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. As paredes das prisões fendem-se, e o povo de Deus que estiver retido em cativeiro por causa da sua fé é liberto. Então, após caírem todas as pragas, após nós fugirmos, chega o momento que Jesus volta. A volta de Jesus. É na hora da volta de Jesus que quem está preso é libertado. Então, a pessoa que for presa, né, no período aí da perseguição, vai passar um tempo presa. Só será liberta na hora da volta de Jesus. Tá bom? Mas, irmãos, há uma grande esperança para todos nós. Não será fácil esse período que nós vamos passar. Como eu li lá no início, né, Daniel profetizou que o tempo de angústia que acontecerá sobre o povo de Deus é um tempo como nunca houve antes. Nós vamos passar por muitas provas, por muitas aflições. É por isso que nós somos provados hoje. Talvez você se pergunte: Senhor, por que tanta coisa ruim acontece na minha vida? Por que tanta dificuldade? É porque Deus quer te preparar para essa grande angústia. Deus está moldando o seu caráter. Deus está fazendo de você uma pessoa mais forte. Você já sentiu que isso aconteceu na sua vida? Você passa por uma prova e você permanece firme. E você percebe que você ficou mais forte. Você se tornou uma pessoa com mais fé, com mais certeza de que Deus está do seu lado. Bom, eu quero te dizer que cada aprovação que você passa, você se torna mais forte. Cada desafio vencido te traz mais convicção dessa fé. E nós estaremos preparados, irmãos, para esse tempo de angústia. Alguns vão sofrer mais que outros, mas nós precisamos vencer hoje, para que amanhã nós também possamos estar de pé nesse grande dia. E eu desejo encerrar com um texto muito importante de Isaías, capítulo 25, verso 9. Diz a palavra de Deus. Próximo slide. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Amém? Então, na hora que Jesus volta e nós conseguimos olhar para ele, diz a inspiração que um arco-íris, ele brota ao nosso redor, as armas dos nossos inimigos caem como a palha, e nós vamos olhar para o céu e vamos glorificar a Deus, pois sabemos que o nosso livramento chegou. Depois de um ano de pragas caindo, depois de muita perseguição, depois de fome, depois dos anjos terem que nos proteger, nós teremos o grande privilégio de ver que valeu a pena ter sido fiel, valeu a pena passar por provação, valeu a pena passar pelo tempo de angústia, né? Nesse momento termina a grande angústia de Jacó. Porém, a angústia dos ímpios continua. Os ímpios continuam ainda passando pelo tempo de angústia, né? Eles vão ver Jesus voltar, vão ver que eles estavam errados e vão clamar aos montes e rochedos que caiam sobre eles. E a glória de Jesus irá exterminar os ímpios dessa terra. Então, irmãos, o tempo de angústia, ele é para nós e é para os ímpios também. Os ímpios também vão passar grande angústia, as pragas estarão caindo, mas é melhor passar pelo tempo de angústia ao lado de Deus. Não faltará pão, não faltará água, não faltarão anjos para nos protegerem. E o meu desejo é que nós possamos nos preparar para esse tempo de angústia, que você possa orar a Deus cada dia para que esse peneiramento que está acontecendo na igreja, para que as dificuldades que sobrevenham sobre a sua vida sejam uma forma de você se tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa mais próxima de Deus, para que naquele grande dia essas possam ser as suas palavras. Esse é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos, e ele me livrará. Que essa seja a sua palavra e a sua certeza, em nome de Jesus. Amém.